Livro de Números, capítulo 32, versículos de 1 a 5. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade, e vieram à terra de Jazer e à terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade, os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote, Dibon, Jazer, Ninra, Esbom, Eleade, Sebã, Nebo e Beom. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos mercê aos teus olhos, dê-se esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faça passar o Jordão. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, nós te louvamos porque a tua palavra sempre nos alerta, nos ensina, e quando lemos, ó Deus, as histórias do povo de Israel, podemos ver também a nossa história, a nossa caminhada como a caminhada daquele povo no deserto. Que possamos, ó Deus, tirar lições de tantas pessoas que já passaram por experiências, e também aprender, ó Deus, com os erros dos outros, para que possamos nos firmar na verdade, ó Deus. Não sermos enganados por qualquer coisa que não seja do teu agrado, ó Deus. O Senhor abençoe esse tempo agora, ó Deus. Faça-nos entender, faça-nos, ó Deus, ouvir e receber a tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Um dia eu estava passando na rua, aqui em Itapeva, e vi um carro com um adesivo: na casa de meu pai há muitas moradas e ainda existem vagas. Achei interessante, né, a forma de evangelizar: na casa de meu pai há muitas moradas e ainda existem vagas. É uma forma descontraída de mostrar para todos, né, que a vida que nós temos aqui é provisória. Nós não temos uma casa eterna. Nossa morada eterna é nos céus. E essa morada é para aqueles que estão com o Senhor, aqueles que servem, que buscam o Senhor. E com certeza é um alerta para todos nós. Será que nós estamos preparados? Nossa casinha, a nossa mansão já está reservada por Deus? Muitos não pensam nisso. Parece que muitos preferem ficar por aqui mesmo, como se fosse possível viver eternamente nessa terra. Se pudessem escolher, talvez escolheriam uma morada por aqui, fora da morada nos céus. Armaria uma barraquinha, né? Ficaria por aqui mesmo. O texto que nós lemos, ele faz parte de uma história talvez não tão lida, não tão conhecida por nós, mas uma história recheada de aplicações para a nossa vida. A peregrinação do povo de Israel pelo deserto, nós sabemos que é um tipo que representa a nossa peregrinação também aqui na terra, não? Com certeza. Nós sabemos que Deus poderia simplesmente libertar o povo e conduzi-los a Canaã, e aquela caminhada deles não duraria nem 2 anos. Mas Deus os levou pelo deserto por 40 anos. Por quê? Nós sabemos que Deuteronômio 8:2 diz: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Por quê? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os teus mandamentos. Por quê? Porque aquele povo, eles não poderiam de forma alguma sair e diretamente receber Canaã. Eles teriam que se preparar, eles teriam que andar juntos.
estar se quebrantando, estar se transformando, se humilhando. Da mesma forma, cada um de nós, né? Já pensou, cada conversão, um arrebatamento, né? Se fosse convertido e desaparecesse, fosse para o céu. Mas depois da nossa conversão, da nossa profissão de fé, nós ainda temos uma jornada, muitos anos pela frente. E por quê? Também da mesma forma, para que a gente possa ter uma identidade, para que a gente possa aprender, ser provado, aprovado, né? Passar por essa experiência e assim chegar um momento de estarmos com Deus nos céus. Então esse texto aqui ele relata, no final dos 40 anos, o povo chega às portas da terra prometida. E o que acontece aqui? Nós percebemos que Rúben, os filhos de Gade, depois fala sobre meia tribo de Manassés, eles simplesmente foram falar com Moisés. Qual foi a conversa deles com Moisés? Olha, nós gostaríamos de ficar por aqui. Nós temos muito gado e nós queremos ficar por esse lado de fora. Versículo 5: se achamos mercê aos teus olhos, desce esta terra em possessão aos teus servos. Não nos façais passar o Jordão. Isso é possível, gente? Imagina um povo caminhando 40 anos, sempre visando a entrada, a terra prometida, e de repente eles, olha, nós queremos ficar por aqui. Você imagina Moisés nessa hora. Moisés que infelizmente não poderia entrar na terra. Ele chegou até a pedir para Deus, e Deus disse, né, que ele não deveria, ele não poderia. Moisés diz, rogo-te que me deixes passar, e ele não pode. Mas aqui vem esse povo e diz, a gente pode ficar nessa terra de cá mesmo? Nós não queremos entrar. Por quê, irmãos? O que aconteceu com esse povo? Ficaram loucos? O que aconteceu com eles? Moisés ficou preocupado, pensando que eles talvez teriam medo. Moisés veio à sua mente quando aqueles homens, né, ficaram com medo dos gigantes. Não vamos entrar, nós não podemos, nós vamos ser destruídos. E nós vemos então Moisés, aqui no capítulo 32, versículos 6 em diante, ele fala, irão vossos irmãos à guerra e ficareis aqui, vós aqui, ou seja, vocês vão deixar os outros povos sozinhos na batalha, entrarem na terra, conquistarem ainda os espaços. Eles ainda não tinham conquistado, precisava entrar e conquistar. E qual foi a resposta deles? Capítulo 32, 16 a 19, eles falaram, não, nós vamos com eles, nós vamos deixar os nossos filhos, a nossa mulher aqui, nós vamos com eles, não voltaremos para a nossa casa até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um de sua herança. Eles já estão falando, a nossa casa, aqui de fora, né? Não, nós vamos juntos, vamos conquistar a terra. Quando tiver tudo conquistado, a gente só não quer morar nessa nova terra, Canaã, não. A gente quer voltar e ficar lá de fora. Então não era medo. Estamos com medo. Nós não vamos atrapalhar, porque eles poderiam atrapalhar, né? Os outros poderiam ficar com medo também e não conquistar a terra. Por que então? Qual é a razão? A razão, irmãos, ela é muito triste. Olha o que diz aqui, versículo 19, Números 32, 19. Por que não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porquanto já temos a nossa herança deste lado do Oriente. Já temos a nossa herança
deste lado do Jordão, ao oriente. Os irmãos já vão fazendo as aplicações na mente, tá? É uma frase muito complicada. Qual que foi a situação deles? Qual é a razão? Eles tinham gado em muitíssima quantidade. Então, o versículo 1 diz isso, né? Os filhos de Ruben, os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade. E a terra de fora era a terra de gado. Se eles entrassem na terra prometida, eles iam ter que deixar aquilo que eles tinham conquistado no deserto. O deserto não foi tão ruim para eles, que eles até queriam ficar por aqui. O deserto às vezes não é muito ruim para alguns, né, irmãos? Na casa do meu pai há muitas moradas, mas deixa eu ficar por aqui mesmo. O problema então é que eles estavam comprometidos demais com o que haviam adquirido no deserto. Isso estava os impedindo de entrar na terra prometida. O compromisso que eles assumiram no deserto diminuiu o desejo deles pela terra prometida. Não havia desejo mais pela terra prometida. E pensa, né, irmãos? A gente fala em tanto em céu, mas é exatamente isso que acontece. O que tira de nós esse desejo grandioso de estar nos céus? Muitas vezes é a própria caminhada desse deserto. E a gente vai gostando disso. E a gente vai se comprometendo com isso. E de repente fala, céu, mas espera um pouquinho, né? Espera um pouquinho. Lembra o texto que nós lemos hoje cedo? Lembra do Criador? Os dias da tua mocidade, antes que venham maus dias. Quando é que a gente tem que pensar no céu? Só no leito da enfermidade? Não, todos os dias. Quando que a gente tem que desejar a presença de Deus? Todos os dias. Hoje eu fui com o Pedro, né, visitar um senhor, acho que muitos conhecem aqui, daqui é de Itaberá, chama Deco, o senhor já. Ele está bem doente. E ele ficou muitos dias inconsciente, e agora ele voltou à consciência, falando da Bíblia, querendo que chamasse o pastor para orar com ele, alguém para estar no lado dele. E o que ele cantou? O céu, morada. Ele só está pensando no céu. Ele tem a certeza que ele está perto do céu. Não está errado. Graças a Deus que ele está fazendo isso. Mas que bom a gente fazer isso, né? Agora. A mensagem que nós temos nessa noite é os perigos da acomodação. Essa história de ficar no limiar da herança, ou seja, na porta dos céus, isso pode trazer para nós sérios perigos. Primeiro, o perigo de perder a identidade como povo de Deus. Quando eles ficaram de fora, eles detectaram um problema. Quanto o tempo ia passando, eles imaginaram como que era identificado o povo de Deus. Era aqueles que estavam lá na terra prometida. A terra que era uma forma de identificar aonde eles estavam. E eles, então, ficaram preocupados em perder a identidade. Isso pode ser visto em Josué, capítulo 22, de 21 a 25. Eles disseram, amanhã, vossos filhos, ele está falando dos filhos daqueles que entraram na terra. Vossos filhos dirão aos nossos filhos, aos filhos de Gade, Asser e meia tribo de Manassés que ficaram fora. Que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vós. Eles estavam claros de que eles iam perder a identidade. Não tendes parte no Senhor, e assim bem poderiam os vossos filhos apartar os nossos do temor do Senhor. Por que eles estão falando isso? Porque
Com o passar do tempo, eles, temendo esta crise de identidade, eles resolveram construir um altar lá do lado deles. Edificaram um altar junto ao Jordão. E o tal de construir um altar, o povo lá de dentro ficou com ciúme. E foram brigar com eles. E aí eles vão explicando: não, esse altar que nós construímos é por causa da identidade, para que a gente não seja desconhecido. Esse altar não será um altar de adoração, é apenas um altar de lembrança que nós fazemos parte do povo de Israel. Ou seja, eles não estavam colocando um altar para oferecer sacrifícios. Todas as vezes que eles tinham que oferecer sacrifícios, eles tinham que ir lá na terra prometida lá. Só que o medo deles é que daqui a um tempo os filhos dos filhos olhariam para eles: quem são vocês? O que vocês querem aqui do meu lado? O povo somos nós. Perigo então de perder a identidade. O outro perigo é o perigo de serem objetos de zelo exagerado dos herdeiros efetivos, plenos da promessa. Exatamente isso. Quando eles construíram esse altar, isso está em Josué 22, de 12 a 19, quando eles construíram esse altar, ouviram os filhos de Israel, ouviram dizer, chegou lá a notícia. Entenderam? Eles construíram o altar fora, os que estavam lá dentro ouviram a notícia. E o que eles fizeram? Ficaram preocupados. Ouvindo isso, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Silo para saírem à peleja contra eles. Olha o perigo do zelo exagerado. Foi aí que eles explicaram: não, esse altar não é para sacrifício. Porque o medo do povo que entrou na terra, era exatamente eles oferecerem um sacrifício. E por ser algo ilegal, todo o povo seria penalizado. Todo o povo sofreria por aquele sacrifício realizado de forma errada. Então eles explicaram: não, isso é só para que nós não sejamos esquecidos, para representar que nós somos também povo, né? Povo do Senhor. E aí ficou em paz. Tudo ficou em paz depois dessa conversa. Perigo, então, de perderem a identidade, perigo de se apartarem, de ser objeto de zelo exagerado, e um outro perigo muito sério, perigo de ficarem mais vulneráveis ao pecado. Eles, então, construindo, morando fora, separado do povo, eles estavam mais expostos ao pecado. Isso acontece. Nós vemos que em 1 Crônicas 5, 18 a 26, fala exatamente sobre isso. Que esses homens eram valentes e que eles foram os primeiros a serem atacados. Mas antes desse ataque, né, eles são chamados aqui de homens que cometeram transgressões contra Deus, de seus pais, se prostituíram segundo os deuses dos povos da terra. As consequências foram acontecendo. Perde a identidade. Começa a ser perseguidos pelos próprios irmãos, vamos dizer assim. E agora, expostos demais ao pecado, cometeram pecados por estarem ali do lado de fora. E a questão de vulneráveis aos ataques, exatamente, esse foi o primeiro povo, quando houve o cativeiro, foi o primeiro povo que foi atacado e que foi levado cativo. Esse texto de 1 Crônicas, ele fala, 1 Crônicas 5, ele fala que levaram o gado deles.
Foi tudo por causa do gado, né? Levaram o gado deles. 50.000 camelos, 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos, 100.000 pessoas. Muitos caíram feridos à espada. Tudo perdido. Tudo perdido. Então, irmãos, vamos tentar fazer algumas aplicações. Eu creio que nós já estamos aí, né, pensando em tudo que eu estou falando, fazendo essa aplicação já. Mas pense, essa história, ela é muito parecida com o que acontece. Essa questão de você se comprometer demais com o que é material, com o que é adquirido no deserto desse mundo, e se afastar de Deus. Isso acontece todo o tempo. Porque quanto mais nós nos preocupamos e nos envolvemos com as coisas do mundo, e essas coisas vão sufocando o nosso tempo para servir a Deus, é exatamente isso que nós estamos fazendo. Quando a nossa decisão é determinada pela questão da nossa prosperidade, né, ou das coisas que nós temos prazer no lugar de Deus, nós estamos correndo esse risco. Toda essa peregrinação no deserto, nós temos que já estar preparados, né, buscando o reino de Deus e a justiça de Deus. Quando o nosso coração não anseia realmente pela terra prometida, qualquer campina satisfaz. Eu tenho falado bastante nisso, a questão do nosso desejo, do nosso apetite por Deus. Se nós vamos perdendo esse apetite, alguma coisa nós precisamos para alimentar nossa fome. E é muito mais fácil você comer coisas estragadas por aí. Quando te dá fome, qualquer coxinha de botequinho, né? É algo maravilhoso, mas não é tão saudável. E por que a gente está perdendo esse apetite pelas coisas de Deus, como se as coisas de Deus fossem sem sabor? Porque nós estamos olhando demais, gostando demais, se entretendo demais com as coisas do deserto. Estamos contentes com esse limiar da herança. Estamos satisfeitos. Estou satisfeito. Sinceramente, se Deus chegasse para você e falasse: olha, vamos abortar esse negócio de céu e dá para você continuar aqui? A gente vai aumentar o prazo da sua vida aí para uns 500 anos. Aí você vai poder comprar mais umas casinhas. Será que a gente pensaria um pouco nisso? Afinal de contas, é a certeza. Vai que você morre e não vai para o céu. Você pode aceitar, ou aceita essa proposta. Às vezes a gente balança. E não precisa nem ser muita coisa. Tem uma música do Cazuza, quando ele já estava muito doente, eu não lembro direito a letra, mas é uma frase que diz: meus sonhos todos foram perdidos, vendidos, tão barato que eu nem acredito. Ele teve algumas séries de consciências. Pelo que eu entendi, ele não chegou a se entregar a Deus, mas ele teve uma série de consciências. O que ele quis dizer com isso? Tantos sonhos, né? Tanto desejo de buscar nesse deserto fortunas, alegrias, prazeres, e ele perdeu tudo. E ele fala: tão barato que eu nem acredito. Ou seja, ele entregou a vida dele, a saúde dele, por prazeres que ele caiu na real, que não eram nada. Eu acredito que se ele pudesse voltar atrás, pelo menos ele iria mudar um pouco a forma dele de viver. Mas quantas vezes nós estamos assim, né? Deus oferece para nós um banquete e a gente prefere aquele prato de lentilhas. Deus fala conosco de casas celestiais e nós estamos pensando em barracas aqui na terra, coisas tão pequeninas que não trazem nada para nós. Essa é a pergunta que eu queria deixar diante de nós nessa noite. Moisés tanto queria entrar na terra prometida e não pôde.
Mas ele entrou na Canaã celestial. Isso nós temos certeza, né? Graças a Deus. Nós estamos satisfeitos em ficar nesse limiar da herança, ou seja, em ficar de fora? Muita gente é assim. Eu faço parte daquele povo lá, eu sou membro daquela igreja lá. Se precisar de uma ajuda, eu vou com você na batalha tal, mas eu vou continuar aqui de fora. Eu lembrei dessa comparação também quando eu li esse texto, né? Quantos querem ficar de fora? Não, eu vou ficar aqui, vivendo aqui, mas eu sou daí. Qualquer coisa, precisar de uma ajuda, conta comigo, me chama, que eu dou ajuda. Eu vou, mas depois eu vou embora de novo. Porque eu tenho muito compromisso, tem muitas coisas lá fora para resolver. Então são pessoas que vivem de fora. Elas podem sofrer esses problemas, né? Identidade, que identidade é essa? Eles precisam colocar uma plaquinha em casa, sou presbiteriano, porque senão ninguém vai saber. A questão do zelo dos de dentro, né? Nós podemos ficar bravos. Que história é essa que é da igreja? Nada, né? Os de fora ficam bravos. Os ataques do inimigo, quantas vezes essas pessoas, por estarem tão de fora, como a lição da escola dominical hoje, né? Acabam vivendo de forma carnal, estão mais suscetíveis ao pecado, à perseguição. Se nós não buscarmos a presença de Deus, nós não estivermos dentro dessa terra prometida, né? Não estivermos buscando a presença de Deus, nós estamos nos perdendo. Tem uma das ilustrações, eu tenho algumas preferidas. Uma das ilustrações preferidas, eu creio que todos já ouviram, mas vamos ouvir mais uma vez. Cabe muito bem aqui, é da garça do cisne. A garça em um lago comendo caramujos, vê um cisne se aproximando, caindo lá do céu, descendo. Aquele cisne branco maravilhoso, a garça olha assim e fala, ops, o que é? E o cisne fala, eu vim do céu. O céu, o que é isso? O céu, um lugar maravilhoso, ruas de ouro e belezas celestiais. Sai daí desse lago aí, vamos comigo para o céu. E aí qual foi a resposta dessa garça? Se eu trocar garça e cisne, toda vez eu faço isso, tá? Eu vou contar 50 vezes, eu misturo tudo. Qual que foi a resposta daquele que estava lá, comendo caramujo? Olhou para o cisne branco e disse, lá tem caramujo? A pessoa falou, estou falando de rua de ouro, tantas maravilhas. Você vai perguntar se tem caramujo? Não tem. Então, vou ficar por aqui mesmo. Enfiou a cabeça na lama lá e ficou lá no caramujo dela. Meu Deus, a gente vem na igreja, ouve falar dos celestiais, Deus grandioso, e não vê a hora de acabar logo esse culto para ir lá comer o caramujo? Pelo amor de Deus. Aonde que nós vamos parar? Quer que eu fale? Não vai para o céu, vai para onde, né? Então não fique no limiar da herança. Chegou tão perto, passou nos 40 anos lá, e não assumiu esse compromisso, não foi junto. Vamos assumir o compromisso, entregar de todo para Deus. Lembra da mulher de Ló? Viveu com aquele povo abençoado. Num segundinho ela olha para trás e não podia olhar para trás. E nós, irmãos, nós vamos viver a vida inteira, 40 anos aí, a hora que tiver na hora de entrar no céu, negócio aí meio complicado, afinal de contas eu assumi muitos compromissos. Que Deus esteja abrindo os nossos olhos. Max Lucado diz, em breve você estará em casa. Talvez ainda não tenha notado, mas está cada vez mais perto de casa. Cada momento é um passo dado, cada respiração é uma página virada, cada dia é 1 quilômetro percorrido, uma montanha escalada. Você está perto, mais perto de casa do que imagina. Antes que você perceba, o seu dia marcado chegará. Você está perto de casa.
a verdadeira casa. A casa de meu pai há muitas moradas, e ainda existem vagas. Que todos nós possamos estar lá, ser vizinhos, né? Morar junto nos céus, nos encontrar nos céus, adorarmos ao nosso Deus eternamente. Vamos ficar em pé, nós vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti pelo privilégio de ouvir a Tua palavra, Deus. Ó Deus querido, nós pedimos que o Senhor Deus esteja abrindo os nossos olhos para que histórias como essa da palavra do Senhor, Deus, sejam para nós, ó Deus, avisos, seja para nós, ó Deus, lembranças do compromisso que nós precisamos ter contigo. Deus querido, que o Senhor nos ajude a aprender mais de Ti, a buscar a Tua presença, a crer no Senhor, ó Deus, nos Teus mandamentos, andar conforme, ó Deus, os Teus ensinos. Pai amado, nós Te louvamos pela Tua palavra e que ela seja, ó Deus, realmente a fortaleza da nossa vida. Não nos deixe assumir compromissos nesta terra, neste deserto, que venham nos atrapalhar, ó Deus, de entrarmos na Canaã celestial. Não nos deixes estar, ó Deus, como este povo que disse de forma tão triste que para eles era importante ficar de fora. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, nos abençoe, ó Deus. É isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém.